Olá, sejam bem-vindos à nossa videoaula de hoje. Trataremos do tema a Libras e o desenvolvimento linguístico do aluno surdo. Nesta aula, abordaremos a Libras como a língua visual capaz de atingir o organismo da pessoa surda de forma plena. Discutiremos sua importância para o desenvolvimento linguístico, psicológico, social, pedagógico da criança surda. Muitas pessoas se perguntam quais são as causas da surdez. Será que a surdez pode ocorrer em qualquer época da vida? Como é que isso acontece? Bem, nós temos diferentes tipos de surdez. A surdez pré-natal, ou seja, ela ocorre antes do nascimento da criança. Dentre as várias causas, podemos destacar a hereditariedade ou algumas doenças que podem ocorrer durante a gravidez. Por exemplo, rubéola materna, a mãe contrai a rubéola na ocasião da gravidez, ou a toxoplasmose, ou ainda o uso de substâncias tóxicas durante a gestação. Isso pode ocasionar uma surdez que a gente chama de pré-natal. A surdez perinatal, ela pode ocorrer durante o nascimento da criança. Por exemplo, um parto a fórceps, onde o médico aperta, contrai essa parte do crânio da criança e pode ocorrer uma falta de oxigenação no cérebro, chamada de anóxia. A criança pode vir a apresentar surdez depois disso. E uma surdez pós-natal, A surdez pós-natal pode ocorrer, então, com qualquer pessoa ao longo da vida. A surdez pós-natal ela é causada por doenças bacterianas ou virais, por exemplo, meningite. A meningite ainda é uma das grandes causas da surdez no Brasil, principalmente pelos remédios extremamente ototóxicos. Alguns traumas, por exemplo, um acidente, você bate a cabeça, danifica essa parte auditiva, e até traumas acústicos, por exemplo, excesso de ruído, o fone de ouvido muito alto, hábitos que as pessoas vão criando e que podem resultar aí numa perda auditiva ao longo da vida. Muitas vezes perdas auditivas que nem sempre a gente percebe já de início, porque são perdas em frequências sonoras específicas. Existem várias questões que merecem atenção quando nós pensamos em surdez. O que ocorre na ocasião do nascimento de uma criança surda? Quais são as diferenças entre o desenvolvimento de uma criança ouvinte e de uma criança surda, filha de pais ouvintes, sem informações sobre a surdez? Quais fatores impulsionaram o desenvolvimento de pesquisa sobre a surdez e sobre o desenvolvimento da criança surda por meio do visual? Pois bem, vamos pensar aí na primeira questão. Na ocasião do nascimento de uma criança surda, cujos pais não têm informações sobre a surdez, a descoberta é sempre traumática. A notícia é dada a esses pais, geralmente por uma equipe médica, e esses pais ficam sem informações sobre como que vai ocorrer, de fato, o desenvolvimento dessa criança nos mais diferentes âmbitos, educacional, linguístico, social, etc. Quais são as diferenças, então, entre o desenvolvimento? Você tem uma criança ouvinte e você tem uma criança surda, pais ouvintes sem informações sobre a surdez. Bem, quando nasce o neném ouvinte, será que nós não conversamos com o bebê desde o primeiro dia porque ele é muito pequeno? Será que é assim que ocorre? Não. Conversamos com esse neném desde o primeiro dia de vida, cantamos para essa criança, contamos histórias, enfim, interagimos por meio da oralidade. Por volta de mais ou menos 1 ano de vida,
esse neném começa a pronunciar as primeiras palavras. Com 2, essa criança já pronuncia sentenças. Com 3, ele conta a história, muitas vezes sem começo, sem meio e sem fim, mas ele nos conta a história, ele tem uma série de vocabulários que ele conhece, ele te pergunta por quê, o tempo todo, né? No caso da criança surda, os pais ouvintes também conversam com essa criança. Entretanto, essa oralidade não chega para a criança da mesma forma. Com 1 ano de vida, ele não estará pronunciando as primeiras palavras, nem com 2, nem com 3, nem com 4. E há muitas famílias que só vão detectar a surdez por volta de 3 a 4 anos, quando eles recebem de fato o diagnóstico. Bem, situação preocupante. Entretanto, como que nós descobrimos aí quais foram os caminhos aí trilhados para a gente perceber o desenvolvimento dos surdos pelo visual? Quem impulsionou, né, os fatores que impulsionaram essas pesquisas foram os pais surdos que têm filhos surdos. O que acontece com essas famílias? Nasce o neném surdo, tá? Desde o primeiro dia de vida, esses pais vão conversar com o neném por meio da língua de sinais. Com em média 1 ano, a criança estará pronunciando seus primeiros sinais. Com 2 anos, as crianças estarão pronunciando as primeiras sentenças em língua de sinais. Com 3 anos, essas crianças estão contando histórias, sem começo, sem meio, sem fim, mas tudo em língua de sinais. Então, o desenvolvimento linguístico dessas crianças nos auxiliou muito sobre os conceitos que nós temos construídos hoje. Pois bem, algo que se torna muito importante, então, dentro dessa discussão. Quais são as diferenças entre os termos deficiente auditivo e surdo? Existem 2 concepções que cercam essas nomenclaturas. A primeira, clínico-patológica, e a segunda, socioantropológica. Na concepção clínico-patológica, a surdez é considerada uma deficiência. Pode até chegar a passar despercebida se for precocemente tratada por meio do treinamento de fala e da audição. Para o tratamento, é imprescindível o uso de aparelhos e de amplificação sonora individual e há recomendação de intervenção cirúrgica. Pais ouvintes, sem informação sobre a surdez, diagnóstico de surdez, vão ao médico e recebem esta recomendação. Fale com o seu filho como se ele ouvisse. Coloque um aparelho auditivo nessa criança, se possível, encaminho aí para uma cirurgia na tentativa de corrigir a surdez. Além de todos esses fatores que eu já mencionei, essa criança deve ser encaminhada para o fonoaudiólogo. Esse profissional vai trabalhar com o aprendizado da fala e da leitura labial da criança e treinar o que ela tem de resíduo auditivo. Nessa visão, a criança surda deve ser normalizada, a fim de que ela possa ser incluída na sociedade ouvinte. Então, aqui uma imagem. Na concepção clínico-patológica, vai predominar a visão do deficiente auditivo, né? Deficiente auditivo, déficit, né? Nesse contexto, essa criança nasceu com uma falta de som e, portanto, tem uma linha do normal, ela nasceu abaixo dessa linha, ela é considerada ali uma criança anormal. Se essa criança tiver um sucesso nessa oralização, na leitura labial, no treinamento dos resíduos auditivos, ela vai se aproximando dessa linha do normal. Então, aqui é um aparelho de amplificação sonora individual.
tanto na área da saúde quanto na área da educação, essa visão vai concentrar os esforços na normalização. Então, a área da saúde, utilizar de todos os recursos tecnológicos cada vez mais atuais, mais desenvolvidos, a fim de trazer a audição a essa criança, ainda que não seja uma audição próxima do normal. E a educação visa adequar essa criança na comunidade ouvinte. Então, na escola, numa prática escolar que traz uma concepção clínico-patológica, a visão de deficiente auditivo. Os professores vão trabalhar exaustivamente a fala dessa criança surda, para depois para que depois ela possa ser inserida na leitura e da escrita, fazendo uma correspondência entre o que ela fala e entre os sons que a gente escreve. O deficiente auditivo, nesse caso, é percebido como alguém que nasceu com uma patologia. Essa patologia pode ser entendida aí como uma doença. No caso, uma patologia da linguagem. Essa patologia pode e deve ser corrigida o mais rápido possível por meio do uso de aparelhos, cirurgias e exercícios constantes de fala e leitura labial. Várias técnicas foram desenvolvidas nessa época do oralismo. Por exemplo, escolheu-se determinados fonemas, né? Vamos pensar no F. Então, qual é o som do fonema F? É o F, certo? Você olha para a criança surda e você faz. Ela nem sempre vai responder imediatamente porque ela não está compreendendo o que você está dizendo. Então, o que era feito na escola? Utilizava-se de vários recursos, várias técnicas para que ele pudesse vir a pronunciar o F. Por exemplo, sai um ventinho, né, atrás do dente da frente para pronunciar esse fonema. Traz para a escola uma bacia, enche de água, coloca barquinhos de papel e aí a criança vai assoprar a fim de sair, dela perceber essa saída de ar. Traga velas para a escola, acenda a vela, ela tem que apagar a vela para exercitar essa questão do deslocamento de ar. Enfim, todos esses recursos eram utilizados de uma maneira, muitas vezes, alguns fonemas de forma sinestésica, para que eles pudessem ser percebidos. Por exemplo, você vai falar a letra, o M, né, a letra M, o som de ma, né, ele é nasal, então, né, então técnicas que utilizavam a sensibilidade da criança. Põe a mão aqui no nariz, sente o meu, sente o seu, enfim, para que ela fosse aí percebendo todos esses fonemas. Nessa concepção, não se acredita que a língua de sinais é de fato uma língua, né? Se acredita que as línguas de sinais são formas aí de linguagem, né? Uma forma visual de eu transmitir uma comunicação. Entretanto, né, a crença que somente a língua oral vai ser capaz de atingir de fato a abstração e o pensamento aí das pessoas de modo geral. Por isso, todas essas tentativas, né, no caso de oralizar a criança. A grande questão é, será que ensinando os fonemas soltos, dessa forma, a criança vai conseguir pronunciar palavras inteiras ou sentenças inteiras? Aí fica um questionamento aí para pesquisarmos mais a respeito. Nesse caso, essa descrença da língua de sinais como língua autêntica faz com que as pessoas não percebam as diferenças entre o idioma Libras e língua portuguesa, né? Então, que misturem aí esses dois idiomas e até não compreendam qual que é a função da língua de sinais para o organismo da pessoa surda.
Então, aqui eu vou tratar um pouco mais da língua brasileira de sinais. Língua brasileira de sinais. Língua ou linguagem? Pessoal, é língua, tá? Isso é importante, é imprescindível de nós entendermos. Língua quer dizer que é idioma. Então, é universal? Não, né? Os idiomas são diferentes de acordo aí com o país. Então, língua, idioma brasileira, aqui do país, de sinais. Nos Estados Unidos, eu tenho a língua americana de sinais. Na França, eu tenho a língua francesa de sinais. Idiomas que não se assemelham, a não ser na maneira como eles são proferidos, ou seja, na modalidade viso-espacial. É a única semelhança que eu posso aí destacar entre os dois, mas não existe um sinal que seja igual, enfim, em vários idiomas. Então, língua brasileira de sinais, idioma de modalidade espaço-visual, pois vamos ver um pouquinho disso, que não surgiu da língua portuguesa, mas que surge na própria comunidade surda. Entender isso é importante, né? Não foram ouvintes bonzinhos que, compadecidos da situação dos surdos, foram lá e criaram uma maneira visual para que eles se comunicassem. Não. A língua surge na própria comunidade surda e tem uma forma, ela parte de uma maneira visual de pensar, né, de conceitualizar aí as mais diferentes temáticas. A língua brasileira de sinais é utilizada por surdo dos centros urbanos. Por que isso? Porque há tribos indígenas brasileiras que utilizam uma outra língua de sinais diferente da Libras. Se ela é uma língua natural, ou seja, ela surge da interação de pessoas surdas, né, que obedecem aí uma forma visual de pensar, ela possui todos os elementos estruturais que qualquer idioma possui, como, por exemplo, fonologia, morfologia, sintaxe, semântica, enfim. Todos esses elementos são hoje estudados pela área da linguística, né, com pesquisadores específicos que vão estudar como é que ocorre, por exemplo, a morfologia na Libras, na língua americana de sinais, na língua francesa de sinais, o que elas têm em comum em relação a essa organização. Foram essas pesquisas sobre a autenticidade da língua de sinais, sobre os surdos, filhos de pais surdos, que impulsionaram uma mudança de concepção sobre a surdez. Nós tínhamos uma concepção clínico-patológica que via a criança surda como uma criança deficiente, que necessitava de todo aí um artefato que a conduzisse à audição, né, em maior ou menor grau. Entretanto, quando nós vamos comparar as crianças dessa concepção e que sofriam todas as intercorrências dela e os surdos, filhos de pais surdos, nós percebemos uma diferença muito grande. Os surdos, filhos de pais surdos, por meio da língua de sinais, eles conseguiam ter um sucesso na área acadêmica, a construção de uma identidade, ou seja, então, abarcando mais a parte psicológica, muito mais desenvolvida do que as crianças que eram submetidas aí a uma concepção clínico-patológica e vistas como deficientes auditivas. Essas pesquisas deram início, então, a uma nova concepção sobre a surdez, a concepção socioantropológica. Nessa concepção, existe a valorização da língua de sinais como uma língua visoespacial, uma língua completa, complexa, como qualquer outra língua. Essa concepção é altamente defendida pela comunidade surda, que hoje se organiza, exerce aí uma união, né, e luta aí por vários direitos, que compreende a surdez como uma diferença e não como
capacidade ou anormalidade ou deficiência. Isso significa que, se eu encontrar uma pessoa surda que utiliza a língua de sinais como meio de comunicação, que não construiu uma visão sobre si de pessoa doente, deficiente, com um problema, né, e eu pergunto, você é deficiente auditivo? Ele vai me responder imediatamente, não. Eu não sou deficiente auditivo, eu sou surdo. Você dirá, mas você não escuta, você deve sentir falta do som. Imediatamente ele vai nos responder, não, quem sente falta do som é quem ouve. Quem nasce surdo ou adquire a surdez ainda muito pequeno, desenvolve uma forma visual de perceber o mundo. E a audição faz falta para quem se organiza pelo som, não para quem se organiza com a visão. O que essa comunidade busca, né, é o acesso aos mais diferentes lugares ou às mais diferentes informações por meio da língua visual. Essa é uma das grandes buscas dessa comunidade. Quando eu compreendo a surdez pela concepção ou pelo viés socioantropológico, eu vou compreender que essa criança, o mais precocemente possível, ela tem o direito do acesso a uma língua que seja natural, uma língua que proporcione para ela oportunidades de interagir linguístico, cognitivo e educacionalmente com qualquer outra criança. Se eu entendo que uma criança surda, num lar surdo, aos 3 anos de idade, está, né, ou se desenvolve de maneira equiparada a uma criança ouvinte de 3 anos de idade, e ela não tem nenhuma defasagem, elas só se comunicam em línguas diferentes, eu vou buscar, né, esse desenvolvimento da criança por esse viés. Porque eu acabo percebendo que, numa outra prática, numa prática de deficiente, de tentativa de consertar o que não está funcionando, ou seja, os ouvidos aí da criança surda, ela está sempre numa posição inferior ao ouvinte e procurando aí, buscando algo que ela não tem, que é a audição, né? E ela passa muitas vezes a vida inteira com atraso justamente nessas áreas, na área linguística, na parte cognitiva e na parte educacional. Mesmo porque, numa prática, numa concepção clínico-patológica, a questão da escrita só pode surgir a partir do momento que a criança adquire a fala. E daí os atrasos são imensos. E se a criança não aprende a falar? Consequentemente, a escrita vai ficando cada vez mais distante. O Sclier é um autor que defende, né, essa concepção socioantropológica da surdez e a compreensão da pessoa surda como essencialmente visual. Deixa de considerá-la aí como uma criança, como uma pessoa deficiente, um deficiente que precisa aí, ser curado, né? E nós passamos a entender que para o surdo é normal ser surdo, né? Essa é muito mais uma questão do ouvinte do que do surdo. A lei da Libras, ela é a lei 10.436 de 2002. Nesta lei, o primeiro documento oficial onde aparece a palavra surdo. Não aparece aí, a lei não é destinada a quem se considera deficiente auditivo, mas para quem se considera surdo, sujeito visual. Nós temos aqui o destaque do segundo artigo dessa lei, né, onde há a definição do que é aí a pessoa surda. Considera-se pessoa surda aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Libras. Então, a fim de sintetizarmos o que nós vimos agora, alguns aspectos que caracterizam a Libras como idioma. Modalidade visual espacial. Tudo é localizado em Libras,
precisamente no espaço e pensando aí na questão visual. Não foi criada por ouvintes. Todos os elementos que caracterizam qualquer idioma, fonologia, morfologia, sintaxe, semântica, pragmática, dentre outros, são também estudados nessas línguas visuais. Elementos como produtividade, arbitrariedade e deslocamento estão também inerentes a esse idioma. Por exemplo, produtividade. Existe uma ordem na qual os sinais devem ser feitos, que essa ordem não obedece à estrutura oral auditiva, né? Ela obedece uma estrutura visual dos acontecimentos. Isso tem que ser considerado aí em Libras. Dá um exemplo disso em português, talvez isso fique mais fácil. Ainda que eu fale todas as palavras do português, se eu não tiver uma ordem para produzi-las, eu não comunico. Se eu falar cachorro branco, chuva, ontem foi água, viu? Vocês não entenderão o que eu estou dizendo, porque não tem uma organização sequencial aí das palavras dentro da sentença. Pois bem, em Libras também existe isso. Você tem que organizar de maneira adequada os sinais que não funcionam na ordem do português oral para conseguir produzir sentido. Arbitrariedade. O sinal de casa é um sinal icônico, né? Eu posso até olhá-lo e deduzir que é casa. Parece aí com o sinal que eu fiz. O sinal de menina, não. Né? Se eu fizer isso para alguém ouvinte, não vai identificar aí o que significa. Deslocamento do tempo e do espaço. Eu posso falar sobre coisas que ocorreram há muitos anos e eu posso planejar o futuro. Isso eu faço com qualquer idioma e eu faço também com as línguas de sinais. As línguas de sinais também sofrem transformações ao longo do tempo. Há várias palavras em português que já caíram em desuso e há vários sinais em Libras que também caem em desuso, sinais que são criados de acordo com o momento. Hoje falamos muito em redes sociais, né? Facebook. São sinais que são produzidos, que são criados para atender uma necessidade da sociedade, do tempo. Regionalismo. Há sinais diferentes, assim como existe em português também. Então, em português eu posso falar macaxeira, aipim, mandioca, eu posso falar menino, piá, guri, cazuza, né? Em Libras isso também existe. Diferenças entre sinais proferidos em São Paulo, no Rio de Janeiro, enfim, em outros estados. Eu expresso qualquer ideia com alto grau de complexidade, com alto grau de abstração, então eu falo sobre situações cotidianas, eu posso ensinar química, biologia, história, física, enfim, né? Posso pensar em qualquer contexto aí com o uso da Libras. Existe uma questão cultural e visual, que está presente aí na produção dos mais diferentes gêneros discursivos. Uma poesia em Libras não pode ser traduzida pelo português. Uma poesia em Libras, ela é visual. Ela é criada a partir de um gênero específico aí, e a questão da cultura surda estará presente nessas produções. Para finalizar, os surdos são mudos? Como é feita a leitura labial? Essas são perguntas que sempre as pessoas fazem quando falam de surdez. Os surdos não são mudos. Eles não têm necessariamente um problema no aparelho fonoarticulatório, né? O que ocorre é, os surdos não monitoram com o ouvido o som da própria voz. Então, muitos não utilizam a fala como meio de comunicação, até porque não se ouvem falando. Leitura labial. É muito mais fácil para o ouvinte fazer leitura labial do que para a pessoa surda. Você recorre à sua memória auditiva. Quem não viveu aí a experiência visual vai ter muito mais dificuldade de olhar para a sua boca, tentar identificar os movimentos dos seus lábios com os conceitos que esse movimento aí pode produzir. Contudo, ressalta-se que os surdos não sofrem nenhuma patologia de linguagem. O que pode prejudicar o desenvolvimento dessa criança?
e até mesmo desenvolvimento cognitivo, a falta de acesso a uma língua natural. A língua oral é insuficiente, já que o indivíduo surdo só pode ter acesso a fragmentos dessa língua oral, né, e de forma aí artificial. Aqui tem uma citação. É impossível para aqueles que não conhecem a língua de sinais perceberem a sua importância para os surdos, a influência sobre a felicidade moral e social dos que são privados da audição, a sua maravilhosa capacidade de levar o pensamento a intelectos que, de outra forma, ficariam em perpétua escuridão. Enquanto houver 2 surdos no mundo eles se encontrarem, haverá o uso dos sinais. Bem, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês continuem aí os seus estudos pelo guia de estudos. Muito obrigada.